pessoal, sejam bem-vindos de novo para mais uma das nossas aulas ali de língua portuguesa, né? Continuando o tópico da aula anterior, que era análise sintática, estudo da sintaxe, né? E dos termos da oração. Neste caso, nós estamos lidando com a sintaxe nominal, tá? Com os elementos do que nós chamamos de sintagmas nominais. Então, só para fazer uma recuperação rápida, na aula anterior eu comentei a respeito da noção de oração. Oração é toda e qualquer frase com verbo, tá? Uma unidade completa de sentido com verbo. Nós temos vários tipos de orações, tá? Essas orações, se elas forem mais de uma, nós temos o que nós chamamos de período composto, quando a gente tem várias orações juntas, tá? Agora, se apenas uma oração aparece, aí tem um ponto final, nós temos o período simples. E nessa análise desses períodos, nós podemos dividir as orações em partes, né? Essas partes, que são grupos de palavras, são chamados de sintagmas. Esses sintagmas são definidos a partir da palavra mais importante que faz eles funcionarem. Então, o sintagma nominal é aquele cuja palavra principal, o núcleo, é um sujeito. Já o sintagma verbal é aquele cujo núcleo é um verbo, certo? Nessa aula eu vou focar na sintaxe dos termos ligados ao substantivo, tá? E aí, mais para frente, tá? Essa aula é dividida em partes, tá? Essas duas aulas dessa semana são correspondentes à sintaxe do nome, a sintaxe nominal, aos sintagmas nominais. Em breve nós vamos ver os sintagmas verbais. A gente vai ter uma terceira parte desse vídeo que vai ser só sobre sintagmas nominais, onde a gente vai estudar a transitividade, né? Verbo transitivo, intransitivo e etc. Mas eu começo voltando para a gente ter uma boa compreensão disso, né? Para a nossa árvore sintática da frase. Aquele aluno obteve hoje um resultado excelente. Nessa frase nós temos o verbo obter, né? E nós temos quem é o sujeito? Quem obteve? Essa é a pergunta para você descobrir quem é o sujeito, né? Aquele aluno. Aquele aluno é o primeiro sintagma nominal dessa oração. É o sujeito, tá? Que pode ser dividido em duas partes. Aluno, que é o substantivo, que faz a função de núcleo do sujeito, e aquele, que é um pronome demonstrativo, que está fazendo a função aqui de adjunta de nominal. É uma das coisas que nós vamos ver nesta aula, tá? Por outro lado, nós temos aquele aluno fez o quê? Ele obteve um resultado excelente. Ah lá, obteve é um verbo. Esse verbo tem um complemento. O complemento desse verbo é a expressão um resultado excelente. O que ele obteve? Um resultado excelente, tá? Mas além disso, nós temos uma palavrinha ali, um hoje, que é um adjunto adverbial, tá? Bom, primeira coisa, vamos entender o que é um sujeito, tá? O que é um sujeito? É um sintagma nominal. Antes de qualquer coisa, tem que entender isso. Nós temos várias classificações, tá? Nós temos a oração. Aliás, antes da oração, nós temos o período, que é a maior parte, né, o maior elemento. Aí dentro do período você tem orações, pode ser uma ou mais orações, que é toda a frase com verbo. Dentro da oração você tem sintagmas. E aí nós classificamos esses sintagmas como sintagma nominal e sintagma verbal. Que tipos de sintagmas nominais nós temos? Um deles é o sujeito. O sujeito é um sintagma nominal, ou seja, um grupo de palavras que se organizam em torno de um substantivo, que é o ser sobre o qual o verbo nos informa alguma coisa. Então, isso é um sujeito. É o ser sobre o qual o verbo nos informa alguma coisa, tá? Quando você pega uma frase, eu peguei aqui uma frase de um texto, tá? De um autor da literatura, é uma frase meio complexa, mas é já para a gente começar a trabalhar um pouco essas noções, tá? Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Olha lá, o adjetivo ignoto, tá? Eu não vou dizer o que quer dizer, vocês procurem no dicionário aí, para vocês poderem ter atividades para fazer em casa, né? O sujeito, como se não tivesse coisa para fazer em casa, né? O sujeito é ignotas armas e tecidos ignotos. Vejam que é um sujeito enorme, né? Ignotas armas e tecidos ignotos. Quem que cobre o corpo dele? Quem cobre-lhe o corpo? Ignotas armas e tecidos ignotos, tá? Isso é um sintagma nominal, formado por armas
né, e tecidos. Os substantivos armas e tecidos são núcleos desse sujeito. É um sujeito com dois núcleos, que a gente vai chamar de sujeito composto, tá? O substantivo, portanto, faz a função sintática de núcleo do sujeito. Então, aqui vem um ponto fundamental para compreender o que é a sintaxe. Vou até chegar mais perto. Sintaxe é o estudo da relação entre as palavras. Nela nós vamos entender, por exemplo, a função que cada palavra exerce dentro da oração. O que a gente estudou antes da sintaxe foi a morfologia, que é a classificação das palavras de acordo com a sua origem, a sua organização dentro da língua, e também o estudo das suas flexões, né? Substantivo masculino, feminino, singular, plural e etc. Essa é a diferença fundamental que você tem que ter em mente na hora de entender por que eu estou pegando um substantivo e chamando ele de núcleo do sujeito. O sujeito é a função exercida pelo substantivo e pelas palavras que estão em torno dele. Mas o substantivo e essas palavras que estão em torno dele podem fazer outras funções, outras diversas funções. Cada uma dessas funções a gente vai dar um nome, que é uma classificação sintática. Eu gosto de comparar a sintaxe com o estudo de um animal pela biologia. Tá? Quando você estuda um animal, você normalmente pode estudar ele de dois pontos de vista básicos. Tá? Você pode pegar um sapo, por exemplo, cortar o sapo, abrir o sapo e estudar todos os órgãos que aquele sapo tem, pulmão, etc. Tal. Você está estudando o conjunto de elementos que formam o sapo. Isso aí é a morfologia. Agora, quando eu estudo os sistemas, como sistema respiratório, sistema excretor, sistema reprodutivo, você está estudando o conjunto de órgãos que tem uma função específica. Isso é a sintaxe. Se eu fosse pegar o sapo, então, como um referencial, né? O sapo ele é dividido em órgãos, né, e sistemas. O estudo dos órgãos seria para nós a morfologia, o estudo das classes de palavras. O estudo dos sistemas e como eles se relacionam seria a sintaxe, o estudo da relação entre as classes de palavras. Espero que isso fique claro para a gente poder continuar com esses conteúdos e isso não ficar muito complexo na cabeça de vocês. Tudo bem? Bom, nós podemos então classificar o sujeito de várias formas, tá? O sujeito que a gente consegue identificar, ou seja, que a gente sabe quem é, a gente chama de sujeito determinado. Tem sujeito que a gente não sabe quem é? Tem, já vou falar sobre isso. O sujeito determinado é aquele que é possível de ser identificado em uma oração. Esse sujeito determinado pode ser de 3 tipos básicos. Ele pode ser um sujeito simples, que contém apenas um núcleo ligado ao verbo. Ou seja, você vai ler a frase, você tem apenas um núcleo, um elemento fundamental. Lá, Charles Darwin viveu no século XIX. Mas professor, tem 2 nomes. Mas esses 2 nomes dizem respeito a um único ser, Charles Darwin. São 2 nomes, 2 substantivos, mas que falam de apenas um ser. Tá? Agora, se eu tivesse 2 seres, 2 ou mais substantivos, fazendo referência a 2 ou mais seres, 2 ou mais núcleos ligados ao verbo, nós temos um sujeito composto, um sujeito determinado composto, tá? Que aí nós temos Charles Darwin e Karl Marx viveram no século XIX, né? Nós temos o biólogo Charles Darwin e o sociólogo Karl Marx, o filósofo e sociólogo economista Karl Marx, tá? Mas às vezes nós não somos capazes de identificar de maneira objetiva esse sujeito porque ele não está lá, ele está escondidinho, tá? Ele está fora da tela, ele aparece ali de repente num cantinho, né, para nos indicar alguma coisa, mas você não está vendo ele, tá? Esse sujeito é o que nós chamamos de sujeito implícito ou oculto. Por que implícito? Porque é o contrário de explícito. Explícito é uma coisa evidente, implícito é uma coisa que você não sabe onde está, tá? Ou seja, o sujeito oculto é aquele que não está representado na oração, mas pode ser identificado pela flexão verbal. Lembrando, o verbo ele concorda com o sujeito. Ele se flexiona em número e pessoa, singular ou plural, primeira, segunda ou terceira pessoa é a flexão dele. Então, quando eu leio a frase vivemos no século XXI,
Você pode não ter aí o sujeito, você não está vendo o sujeito, tá? Mas ele existe. Só que ele não está explícito, ele está implícito, ele está oculto. E como nós sabemos quem é o sujeito? Pelo verbo. Vivemos. Esse emos, o final do verbo, é o que nós chamamos de desinência, tá? Que é a conjugação do verbo. Ela indica que o sujeito é nós. É nós. Às vezes, porém, a gente não consegue determinar quem é o sujeito. A gente não tem como saber exatamente quem é o sujeito, tá? Esse sujeito é chamado de sujeito indeterminado. É quando não é possível de ser determinado nem pelo contexto, nem pela flexão do verbo. E é importante aqui diferenciar. O sujeito, quando ele é oculto, apesar dele estar escondido, a gente consegue definir quem ele é, a gente consegue descobrir quem é o sujeito. O indeterminado não tem como descobrir, tá? Tanto que ele é sempre colocado da mesma forma. Nós temos ele ou na terceira pessoa do plural, premiaram Charles Darwin. Quem premiou? Não tenho como saber, tá? Eles é genérico, terceira pessoa do plural, é indeterminado, tá? E também o verbo na terceira pessoa do singular mais o se, tá? Que é quando a gente fala vive-se mais nos dias de hoje. Quem vive? Vive-se, todo mundo vive. Tá? Quer dizer todo mundo exatamente, a gente vai morrer mais cedo, etc. Tal. Mas vive-se mais, a expectativa de vida é maior nos dias de hoje. Tá? Quando tem uma expressão assim, ela faz a mesma função ali do premiaram. Tá? Só que para deixar o sujeito indeterminado, eu uso um se. Por isso, nesse caso, essa palavrinha se vai ganhar o apelidinho aí de índice de indeterminação do sujeito. Olha que nome que esse cara tem, né? Desse tamanho, com nomão desse tamanho. Mas é isso aí, tá? Bom, certos verbos e substantivos, eles não possuem um sentido completo. Você fala, por exemplo, pedra. Todo mundo entende, imagina alguma pedra, alguma coisa específica, tá? Agora, se eu falo medo, você entende o sentimento, você sabe o que é medo, mas você não conhece. Você vai perguntar para mim, mas medo de quê? Esse de que demonstra que a gente precisa ter um complemento dessa noção de medo. Tá? Agora, a pedra, você fala, uma pedra, ele tacou uma pedra no rapaz. Tá, uma pedra. Não vou perguntar pedra de quê? Pedra de calcário, pedra de granito. Pedra não precisa de algo para complementar. Agora, medo, se eu falar, ele morre de medo. Medo do quê? Eu preciso de um complemento. Tá? Mesma coisa acontece com verbos também. Há verbos que exigem um complemento e há verbos que não exigem. Eu viro e falo, fulano morreu. Acabou, eu sei. Eu posso até perguntar, morreu do quê? Mas o básico, a informação está completa. Ele morreu, acabou a situação. Agora, se eu viro e falo, fulano gosta. Não existe isso. Gosta do quê? Você tem necessidade de saber o que vem depois do verbo, certo? Esses termos que complementam o sentido de certos verbos e substantivos são chamados de termos integrantes, tá? Porque eles integram, eles dão integridade, ou seja, eles dão completude, eles completam os verbos e substantivos, tá? Os termos integrantes da oração são o complemento nominal, o objeto direto, objeto direto e indireto, que é uma coisa muito doida que vocês vão ver depois, e o agente da passiva. Como o objeto direto, indireto e agente da passiva são todos relacionados ao verbo, eu vou falar deles depois, tá? Não vou falar deles agora. Eu vou falar apenas dos termos integrantes, do termo integrante complemento nominal, que é aquele que serve para relacionar com o substantivo, porque esta aula específica é sobre sintagmas nominais, é sobre sintaxe nominal, tá? O complemento nominal é formado por uma ou mais palavras que acompanham o substantivo, completando seu sentido. Então vejam lá, eu comentei, né? Eu digo, eu tenho medo. A pessoa não vai perguntar, do quê? Eu tenho medo de chuva. De chuva, a junção da preposição de com o substantivo chuva forma um complemento nominal, tá? Ela tem orgulho de sua profissão. Ah lá, ela tem orgulho de sua profissão. Quando eu falo ela tem orgulho, você pode até dizer, pessoa orgulhosa. Mas orgulho do quê? Quando você tem orgulho de alguma coisa. Tem orgulho de sua profissão. De sua profissão, a junção da preposição de, do pronome sua
e do substantivo profissão formam o complemento nominal da palavra orgulho. Estava com saudades da amiga. Estava com saudades da amiga. Eu falo, estava com saudades. A não ser que você esteja conversando com uma pessoa, fala, estou com saudades. Você não sabe do que são as saudades. Estou com saudade do fulano, do ciclano, do ex. Não é bom ter saudade do ex. Estava com saudades da amiga. Olha lá. Da amiga, essa preposição junto com o artigo a, de mais a, da, né? E a palavra amiga, que é um substantivo, formam o complemento nominal da palavra saudades. Há uma série de palavras da língua portuguesa que exigem que nós coloquemos complemento nominal para que a frase, o contexto funcione, tá? Complementos nominais são expressões obrigatórias para o funcionamento das frases. Agora, existem expressões que não são obrigatórias, mas completam o sentido. Tá? Então, vejam, é diferente complementar e completar. O termo integrante ele é necessário. Você precisa colocar, senão aquilo não vai fazer sentido. Eu viro e falo, fulano tem medo. Você quer saber do que ele tem medo. Agora, outros termos são acessórios, eles completam a sentença. Se eu viro e falo, como eu disse antes, né? João tacou a pedra em Pedro. Não precisa de complemento. Agora, se eu vir e falo, João tacou uma pedra da construção em Pedro. O da construção não é um complemento nominal. Porque ele não está lá para completar o nome. O nome pedra não precisa que seja completado. Porém, esse termo está fazendo alguma função. Ele existe aí por algum motivo, certo? Certo. Esses termos são chamados de acessórios. Como um acessório que você tem na sua roupa, no carro, tá? É uma coisa que não é exigência para que você consiga se vestir. Por exemplo, você pega, vou botar um brinco, tá? Um brinco não é um tipo de vestimenta obrigatório. Você pode, se você andar por aí só com brinco, inclusive, já está pelado com brinco. É uma coisa absurda, não faz o menor sentido. Agora, se você tiver com roupa, beleza. O brinco é para embelezar, ou seja, ele é um acessório, tá? Certos termos da oração auxiliam na compreensão do que é dito, mas são dispensáveis. Ou seja, verbos e substantivos não precisam desses termos para transmitirem uma mensagem, mas mesmo assim eles estão lá, porque nós colocamos para completar o sentido de verbos e substantivos. Esses termos, então, são chamados de termos acessórios. Os termos acessórios são o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, o vocativo e o aposto, os quais eu vou comentar agora. Bom, o que são os adjuntos? Os adjuntos é até estranho, porque essa palavra adjunto é uma palavra esquisita. Por quê? Ad quer dizer junto, e junto quer dizer junto. Eu costumo brincar que um adjunto é algo que está muito junto, porque está junto, né, de alguma coisa. O adjunto adnominal é pior ainda, porque é um ad junto ad, ou seja, ele está junto. É uma coisa meio excessiva da língua portuguesa, mas é uma classificação que deixa bem claro que a ideia aí é estar junto de alguma coisa. Os adjuntos são palavras que estão junto de algo. Adjunto adnominal é formado por uma ou mais palavras que acompanham o substantivo quando este é núcleo de um sintagma nominal. Ou seja, quando você tem um sujeito, um objeto direto ou um objeto indireto, você tem como núcleo, palavra principal, um nome, um substantivo. Mas ele nunca está sozinho. Ele sempre tem palavras em torno dele. Tá? Essas palavras que estão em torno do substantivo podem ser adjetivos, artigos, pronomes ou numerais. E por conta de serem adjuntos adnominais, eles vão concordar com o substantivo, fazendo o que nós chamamos de concordância nominal. O nome dentro da sintaxe desses elementos, então, é de adjunto adnominal. Por outro lado, o adjunto adverbial é formado por uma ou mais palavras que realizam a função de advérbio. Ah lá, isso é muito importante. O que é um advérbio? O advérbio é uma palavra que indica uma circunstância a respeito de um verbo, de um adjetivo ou de algum outro advérbio. Tá? Eles podem ser os advérbios em si ou as chamadas locuções adverbiais. O que são locuções adverbiais? São expressões que têm mais de uma palavra fazendo a mesma função de um advérbio. Tá?
Então é muito importante entender essas questões, tá? Que o advérbio é uma classe de palavras que modifica o sentido de um verbo, tá? De um adjetivo até mesmo de outro advérbio, apresentando uma circunstância a respeito dele, por isso nós temos um adjunto adverbial. Já no caso, adjetivos, artigos, pronomes e numerais, eles determinam características específicas ligadas ao substantivo, acompanhando o substantivo e por isso são chamados de adjuntos adnominais, tá? É interessante pensar que também a gente pode chamar os dois de determinantes e modificadores. Determinantes são os adjuntos adnominais, que acompanham o substantivo e determinam ele, determinam características em torno dele. Modificadores são os adjuntos adverbiais, que modificam, modalizam, lembra dessa palavra? Modalizam o verbo, um advérbio ou qualquer outra circunstância. Tá? Qual seria um exemplo de adjunto adnominal? Se eu pegar aquela frase que nós estávamos analisando lá atrás, né? Aquele aluno obteve hoje um resultado excelente. Aquele é um adjunto adnominal, tá? É uma palavra que está junto do nome, junto do substantivo, determinando o seu local, porque é um pronome demonstrativo. Então, determina que aquele substantivo diz respeito a um aluno, né, que está longe de mim. É aquele aluno, tá? Da mesma forma, quando eu tenho o artigo o, né, os alunos entregaram os livros, os alunos, os é um artigo, ele é um adjunto adnominal que está determinando se aquele grupo de pessoas, aquele alunos, né, é específico ou genérico. Os alunos é específico, uns alunos é genérico. Então, essa é a função do adjunto adnominal, tá? Por outro lado, qual seria um advérbio ou um adjunto adverbial, tá? Nós temos, por exemplo, naquela frase que nós vimos agora há pouco, lá da árvore sintática, nós temos aquele aluno obteve hoje um resultado excelente. A frase funciona sem esse hoje. Aquele aluno obteve um resultado excelente. Ela tem sentido completo. Porém, hoje, a palavra hoje, o que ela faz? Ela modifica o acontecimento. Ele não aconteceu em qualquer situação, ele aconteceu hoje. Traz uma circunstância de tempo para a oração. Por isso é um adjunto adverbial. Um advérbio de tempo fazendo a função de adjunto adverbial. E se eu pegar o sintagma nominal 2, que é um resultado excelente, e dividir esse sintagma nominal, nós temos a palavra resultado, que é um substantivo, núcleo desse segundo sintagma nominal, tá? Nós temos o que é um artigo fazendo a mesma função de adjunto adnominal, determinando este substantivo, é qualquer, né, um resultado, tá? E excelente, que é um adjetivo, tá? Que está qualificando, caracterizando este resultado como excelente e também é um adjunto adnominal. Tudo bem? Então vejam, é importante chamar atenção para o fato de que cada palavra dentro de uma oração pode ter uma classificação sintática, porque cada palavra tem uma função, tá? Aí os grupos de palavras têm funções, né? Então, você tem um grupo de palavras, um resultado excelente. Esse grupo de palavras tem uma função. Ele é um objeto direto, tá? É uma função relacionada ao verbo, o complemento daquele verbo, tá? Mas dentro desse objeto direto, desse sintagma nominal, você tem as três palavras. Cada uma delas tem uma função em relação à outra. Tá? Então vocês vão dividindo, é o que eu falo dos sistemas, é o que eu falo da biologia. Você tem as partes, você tem lá o sistema respiratório, o pulmão, os brônquios, etc. E a relação entre eles. Você tem uma célula e a relação entre as partes da célula. Então você pode classificar cada um desses elementos pelas suas funções. Outros termos acessórios da oração são o vocativo. O vocativo, ele serve para evocar, até a palavra, né? Relembra isso. Chamar alguém. É quando você chama um cidadão. Você vira e fala, ô Cláudio, vem aqui. Esse Cláudio, o nome dele, aí,
por mais que seja um substantivo, qual é a função desse substantivo? É chamar a atenção de alguém. Esse sintagma específico, o sintagma Cláudio, né, tem a função de chamar. Então, ele é um vocativo. Tá? Vejam que Cláudio não é o sujeito da frase. Olha lá, Cláudio vem aqui, por favor. Se ele fosse o sujeito, seria Cláudio veio aqui, Cláudio vem aqui. Mas, na verdade, quem é o sujeito do verbo venha? Venha você. É um verbo que está no imperativo, que é uma forma do verbo que indica ordem, tá? Moço, por favor, assine aqui. Novamente, né? Moço. Moço é uma chamada. Estou chamando essa pessoa usando o substantivo moço. Moço, por favor, assine aqui. Então, moço é um vocativo que serve para chamar alguém. Esse sintagma nominal é um termo acessório que tem essa função. Ele é obrigatório? Não. Eu poderia dizer, vem aqui, por favor. Completa a frase. Por favor, assine aqui. Completa a frase. Mas aí eu coloco esse elemento para completar o sentido. Aposto. O aposto explica, resume, especifica ou complementa algo que já foi dito anteriormente. É um sintagma nominal, tá? Que vem normalmente ou entre vírgulas, ou entre parênteses, ou em travessões. Então, nós temos, ontem foi dia de descanso. Essa frase está completa. Agora, eu posso dizer que dia foi ontem. Ontem, domingo, foi dia de descanso. Esse domingo está entre vírgulas. Qual é a função desse domingo? É ser um aposto. É um sintagma nominal? É, porque tem um substantivo. Mas qual é a função dele? É a função de explicar que dia foi ontem. Não especificou. Que dia foi ontem? Domingo. Jonas viajou para a Europa. Tranquilo, você entendeu a frase. Mas quem é esse tal de Jonas? Eu vou explicar, vou dizer quem é esse Jonas. Jonas, jogador de futebol, viajou para a Europa. Vejam, essa expressão jogador de futebol está entre vírgulas. Para indicar o quê? Para indicar que essa expressão, esse sintagma jogador de futebol, é exatamente isso. Ele é um aposto da palavra Jonas. Ele é um resumo, uma especificação, um complemento do que foi dito antes. Tá? Vejam que não são termos obrigatórios, são acessórios. Tudo bem? Então, bom, por enquanto é isso, tá? A gente vai parar por aqui esse conteúdo dessa semana, porque a gente já tem bastante coisa aí para estudar, para pensar, né? Para trabalhar a classificação. Eu volto a mostrar para vocês aí a árvore da análise sintática, para a gente ter uma noção mais clara de como as coisas funcionam, tá? Lembrando que dentro de cada grupo de palavras, você tem outros grupos de palavras, criando essa ramificação, essa árvore que se espalha e que traz todas as funções que as palavras exercem entre si. Falta, claro, apresentar as funções relativas aos verbos, né? Os termos ligados aos verbos e aprender a classificar os verbos de acordo com a sintaxe, né? Que é verbo transitivo, intransitivo, verbo de ligação e assim por diante. Mas isso a gente vai aprender na próxima aula, bem como a gente vai ver também todos os sintagmas que servem para complementar a função do verbo, que são objeto direto, objeto indireto e assim por diante. Beleza? Então é isso, na próxima aula a gente prossegue com esse conteúdo de sintaxe, tá? Talvez não na próxima aula depois dessa, né? Mas na próxima aula de sintaxe, que a gente tem que dar uma aliviada para, né, dar uma acalmada nesses conteúdos, mas a gente se fala na próxima, beleza? Bons estudos e até a próxima. Tô com o Sidney Magal na sala e fico dançando. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Ela é bonita, seus cabelos muito negros, e o seu corpo faz meu corpo delirar. O seu olhar desperta em mim uma vontade de enlouquecer, de me perder e me entregar.
ela dança todo